A relação entre fé e ciência ao longo do tempo. Eu distinguiria dois períodos que me parecem importantes. Um período antes do século XIX e mais em concreto antes do que se chamou o século das luzes, em alemão Aufklärung, não é? Em que surge a crítica da razão pura. Antes desse período, a igreja dominava e a visão do mundo era a visão da igreja. Só recentemente, não é? E muito recentemente, com os últimos papas, é que a igreja vai fazer o mea-culpa com relação a Galileu Galilei e, através dele, com relação a toda a ciência e todas aquelas pessoas que a igreja, inclusive, excluiu por pensar o mundo e por pensar as coisas de maneira diferente do que a igreja pensava. Graças a Deus, a igreja fez esse meia-culpa. Com a crítica da razão pura, não que isso tenha sido, ou que seja tranquilo para a igreja vai aceitar, digamos assim, de certa maneira, não é? Uma outra visão do mundo, ou mais do que aceitar, ela vai ter que aceitar que a sua visão do mundo não é nem a única visão do mundo, nem a melhor visão do mundo, mas também vai ter que aceitar que o seu modo de ver o mundo não necessariamente precisa estar em conflito com o que a ciência vai descobrindo do mundo e do ser humano também que habita esse mundo. E o que vai permitir esse avanço? O que permitiu, por exemplo, que nós compreendêssemos melhor os dois pilares que estruturam a teologia, a saber, não é? A Sagrada Escritura e os padres da igreja. A descoberta das ciências da linguagem, não é? A filosofia da linguagem, a arqueologia, a história, a psicologia vieram em socorro da teologia. Elas nos permitiram compreender melhor o texto da Escritura, nos permitiram compreender melhor o texto dos padres da igreja, nos permitiram descobrir coisa que o fechamento à ciência não nos poderia permitir. Portanto, hoje nós podemos dizer que não há conflito, mas é algo que ainda nós precisamos crescer, é que reconhecer a autonomia que a ciência tem em benefício do ser humano, da humanidade inteira, inclusive da nossa fé. Evidentemente que essa contribuição, essa parceria, fé e ciência, que não é em absoluto contraditória, não é? Já na época de João Paulo II, nós já tínhamos uma encíclica a esse respeito, não é verdade? Fides et Ratio, não é? Ela vai nos permitir exatamente nos beneficiar disso. Mas da parte da igreja, eu repito, é preciso a gente reconhecer a autonomia da ciência e ajudar a ciência a colocar as suas descobertas e as suas pesquisas a serviço do ser humano. Vou dar um exemplo concreto, não é verdade? Os relatos da criação, de Gênesis 1 a 2, não é? Do livro do Gênesis. E a teoria da evolução. Há contradição entre um e outro? Não! Porque a Sagrada Escritura não é um livro de ciência que está discutindo cientificamente a origem do universo. O que o livro do Gênesis está dizendo, grosso modo, é que na origem de todas as coisas, seja lá qual tenha sido a nossa evolução, está Deus.
na origem da vida humana e da vida do universo, Deus está na sua origem, com a sua palavra e com a sua ação, não é? Em benefício de tudo o que o homem criou. Na origem de tudo, nós podíamos dizer, à luz da revelação bíblica, está o amor de Deus que precede tudo. Isso não implica renunciar às suas convicções. Isso supõe que a verdade nós construímos juntos e na diversidade. Na diversidade. A diversidade não é o mal. E nem a gente pode, como ponto de partida, dizer, na verdade, que a ciência é contrária à nossa fé ou um obstáculo para ela. Nem tampouco a ciência pode encontrar na fé um impedimento para continuar progredindo em favor da vida, do ser humano e da vida do universo. Portanto, nem esse, nem qualquer conflito tem qualquer sentido, sobretudo o conflito que exclui a pessoa e que exclui a ideia que não seja a minha, não é? É muito possível, e esse é o grande desafio de nós construirmos um mundo diferente, se nós pudermos assentar numa cátedra em que ninguém é o dono da verdade.